Graças a Deus por mais esta oportunidade. Nós seguimos no Evangelho de João, estamos no capítulo 20 e hoje estaremos meditando, refletindo nos versículos 19 a 23. Então vamos inicialmente fazer a leitura destes versículos. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Nós estamos dentro do dia da ressurreição, né? Esta porção que nós lemos e sobre a qual nós vamos meditar hoje, contando com a bendita graça do nosso Espírito Santo, o Senhor, o Espírito que nos foi concedido, e vamos buscar, na direção do Senhor, entender como esta palavra que foi trazida pelo apóstolo João para o primeiro século, para as assembleias do primeiro século, as comunidades do primeiro século, as igrejas do primeiro século, como o Espírito Santo, por meio destes versículos, fortaleceu, blindou, edificou os irmãos, e ao longo da história da igreja, esses versículos operam de igual modo e devem operar hoje em nós, fortalecendo, sarando interiormente, renovando a mente, ampliando a nossa fé e estabelecendo em nós uma consciência, uma visão, reforçando, fortalecendo a nossa visão do propósito, da nossa vocação, da nossa missão como igreja do Senhor. Então, esses 5 versículos que nós lemos, eles são tão profundos, irmãos, e tão poderosos. Os irmãos que leram, que meditaram, que estudaram esses versículos, certamente tiveram da parte do Senhor um entendimento a respeito da relevância e da importância deles para a nossa vida. O primeiro versículo, o versículo 19, João está reforçando que o evento que ele está relatando está ainda dentro do primeiro dia. Perdão, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. O apóstolo, ele, movido pelo Espírito Santo, ele quer enfatizar que estes fatos se deram no dia da ressurreição do Senhor. O versículo 1 do capítulo 20 diz assim, né? No primeiro dia da semana. Aí relata o que Maria Madalena fez e que foi objeto do que nós meditamos na reunião passada. E agora, João vem novamente, depois de todo o relato, até o versículo 18, né, envolvendo a ressurreição do Senhor, envolvendo a ida de Maria Madalena, as outras mulheres, de Pedro e de João. Este relato todo vai até o versículo 18, mas no versículo 19, João quer ainda enfatizar que nós estamos no dia da ressurreição, no primeiro dia da semana. Ao cair da tarde daquele dia, veja a ênfase, né? Eu vou usar essa palavra, né? Preocupação do apóstolo João, em dizer
que daquele dia, à tarde daquele dia, era o primeiro dia da semana. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O cenário que João relata para nós, aquilo que João nos apresenta, é o relato destes homens que perderam, até então, o seu Senhor, o seu mestre, o seu rabi, aquele que estava os guiando há 3 anos, a maioria deles, né? Se nós considerarmos efetivamente os 12, tirando Judas, que já tinha deixado ali em João 13, na ceia, mas esses 11, e se nós tirarmos Tomé, que não está aqui, os irmãos sabem que ainda no capítulo 20, Tomé não está neste momento em que esses 10 estão reunidos. Então, se nós considerarmos que estes homens aqui, é claro que, evidentemente, deveriam haver outros discípulos, e os relatos dos evangelhos sinóticos nos dão esta informação. Além dos 10, haviam outros discípulos reunidos, e provavelmente eles estavam ainda, talvez, no cenáculo. E o que nós temos aqui é que eles estavam temendo pelas suas próprias vidas. Jesus havia sido morto na sexta-feira, eles estavam no domingo. Embora já tivesse ocorrido a constatação de que o corpo de Jesus não estava no túmulo, mas ainda a ressurreição era um fato que eles não tinham a convicção. Nós temos Jesus aparecendo para os 2 de Emaús, que retornam para Jerusalém e dizem aos discípulos que Jesus havia ressuscitado, mas este grupo aqui ainda carece de ter esse encontro com Jesus. Um pouquinho antes, até o versículo 18, nos é dito, né, que João e Pedro correram ao túmulo, encontraram a pedra removida, o corpo de Jesus não estava lá, e eles retornaram e haviam dito isso para os irmãos. Mas essa situação ainda permitia ou não dava uma nova situação para que eles perdessem o medo. Eles estavam com medo dos judeus, na verdade. Esse relato dos judeus aqui faz referência às autoridades judaicas, especialmente o Sinédrio. Se eles foram capazes de matar Jesus, o Senhor, o mestre deles, o que seria deles? Eles estavam, então, reclusos, estavam com medo. E o texto é enfático, né? João traz um relato específico para dizer, estavam com medo. E quem estava relatando, e quem está relatando isso para nós é João, que estava neste momento ali. João é uma testemunha, ele está neste grupo dos 10, e ele então está dizendo de algo que era não somente o seu sentimento, mas também era o sentimento dos irmãos que estavam ali. E essa situação em que eles estão com medo, estão com portas trancadas, Jesus surge, Jesus aparece no meio deles e os saúda com a paz seja convosco, paz seja convosco. O que nós temos aqui de contraste, irmãos? Primeiro, portas trancadas, evidentemente, pelo medo que eles tinham, mas também é um recurso que João usa para dizer da aparição miraculosa de Jesus no meio deles. Porque se as portas estão trancadas, não há relato de alguém batendo a porta, como em Atos 12, o relato quando Pedro estava preso e a igreja orava, o Espírito Santo libertou Pedro, Pedro se dirige ao lugar onde os irmãos estão reunidos, bate a porta, a serva vai até a porta, ouve que é a voz de Pedro. Aqui não há um relato de Jesus batendo a porta, aqui não há um relato de alguém abrindo a porta. O que o Espírito Santo está conduzindo João a dizer é que eles estavam num ambiente fechado e que Jesus, já morto, e que agora ressuscitado, entra, aparece, surge no meio deles, e a ênfase é
que ele está novamente diante dos seus discípulos, agora em um estado novo, um estado ressurreto, um corpo ressurreto. Mas há um sentido aqui, há um ensino, na verdade, e que João não deixa passar desapercebido, que é o medo que os discípulos têm. O medo esteve no Evangelho de João, andando e circulando grupos de pessoas diferentes. Os fariseus tinham medo da ascensão de Jesus. O Sinédrio tinha medo da condição de Jesus provocar uma retaliação do governo romano. Mas agora, nos é dito que quem está com medo são os discípulos. Os discípulos estão com medo. Os discípulos estão reclusos, estão distantes do público, do contato com as pessoas, estão escondidos. Eles foram alcançados por um medo que eles já tinham experimentado anteriormente, quando estavam sobre o lago, e Jesus apareceu de madrugada para eles, eles ficaram tomados de temor, né, achando que fosse um fantasma. Eles já tinham experimentado o medo quando experimentaram novamente uma tempestade no mar de Tiberíades. E aí eles acordaram Jesus, não te importas que perecemos, porque eles estavam com medo. Mas agora eles estão sem Jesus e novamente eles estão tomados de temor. Jesus então, quando vem e aparece diante deles, lida com esse sentimento que é proveniente do pecado. Foi a queda que nos trouxe, ou que trouxe ao homem, o medo. Os irmãos se recordam que nos é dito, lá em Gênesis 3:10, Adão dizendo o seguinte, depois da queda, depois de tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é dito o seguinte, Gênesis 3:10, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque ele estava nu, tive medo e me escondi. A primeira menção de medo na Bíblia é depois da queda do homem. O medo está no homem e o homem convive com o medo, porque o homem se tornou um pecador. É o pecado que trouxe e gerou em nós e que nos mantém com medo e escravizados, inclusive pelo medo da morte. Por isso que em Hebreus é dito que Jesus derrotou o último adversário, né, a saber, o pavor da morte. Então, o medo está sendo agora lidado por Jesus ressurreto numa condição nova. Este mundo que foi edificado sobre o primeiro Adão, debaixo da queda, gerado na carnalidade, na força do homem natural, em que o medo faz o homem cometer atrocidades, que o medo faz o homem ser perverso, ser maldoso. Nós lemos ali no relato de Gênesis, logo nas primeiras descendências, diz que o homem, um dos descendentes de Lameque, porque teve o pé pisado por um jovem, o matou, o medo de nós sofrermos, o medo de nós sermos ofendidos, o medo de nós sermos agredidos, o medo de nós sermos escarnecidos, é resultado da queda. Porque antes da queda, no jardim de delícias, no jardim de prazeres, Éden, né, significa isso, nós tínhamos a presença de Deus, nossos pais tinham a presença de Deus, Adão e Eva, e lá eles não experimentavam medo algum. E lá eles não se sentiam atemorizados de nada. Não existia uma noção
de risco, de perda, de prejuízo. Jesus, então, vem agora ressuscitado, em ressurreição, como este que é o novo homem, este que está trazendo uma nova cultura, um reino que não é o reino terreno, um reino dos céus. Jesus estabelece, então, uma nova base de relacionamento e diz: paz seja convosco. Jesus põe fim ao tormento, Jesus põe fim à angústia, à incerteza. Jesus agora, como este segundo homem, ele estabelece um novo princípio, uma nova raça, ou melhor, uma nova sociedade de uma raça nova de homens e mulheres, que em breve seriam habitados, enchidos pelo Espírito Santo, e que experimentariam um reino que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Jesus, então, vem trazer algo que eles não tinham condição de alcançar ali. Eles estavam reunidos, e naquele momento, a presença de um com o outro não era suficiente para tirar o medo, os temores, as aflições. Era um medo coletivo. Era um medo que alcançou esta comunidade, este grupo de pessoas. Um medo generalizado. Paz seja convosco. E Jesus aqui, irmãos, ele está, ao dizer isso, a paz seja convosco, ele está redizendo, reafirmando e agora aplicando aquilo que havia sido promessa para eles, quando ele disse o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus disse isso em João 14, 27, quando ele está ainda com os discípulos e ele está informando os seus discípulos que ele vai passar pela morte, que ele vai ter que morrer, e se ele não deixar este corpo físico, se ele não for para o Pai, ele não poderá enviar o outro Consolador. Até aquele momento em que Jesus estava vivo, Jesus mantinha e consolava os seus discípulos. Mas agora Jesus está dizendo: eu vou ter que ir para que venha um outro Consolador, eu não vos deixarei órfãos. Mas esta ausência, este momento da morte, este momento em que eles não estão mais com Jesus, eles têm medo. Então Jesus agora reafirma dizendo, quando aparece no meio deles, surge no meio deles: eu vos dou a minha paz. Eu vos dou a minha paz. E essa questão da paz é novamente dita por Jesus no capítulo 16 do mesmo evangelho. Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E agora Jesus diz aos seus discípulos que estavam escondidos, trancados, amedrontados, sem a presença física de Jesus. Então Jesus aparece deste modo miraculoso, deste modo sobrenatural, com as portas trancadas. Ele entra, rompe aqui as limitações físicas que um corpo humano somente teria, mas um corpo glorificado, um corpo ressurreto de Jesus, ele transcende as portas, as paredes, e ele está no meio dos discípulos, dando a eles, irmãos, aquilo que os homens não poderiam dar, a paz. E olha, irmãos, essa questão é tão forte, esta preocupação de Jesus, vou usar esse termo preocupação, Jesus nunca se preocupa, é uma limitação da nossa língua, mas essa intenção de Jesus por fim ao estado de
a ansiedade, de medo, de temor, de angústia é tão grande que em pouco tempo Jesus tem que dizer 2 vezes: paz seja convosco, que é o que Jesus fala no versículo 21. E é importante nós entendermos, irmãos, que o que está sendo gerado agora está sendo gerado em um reino novo, em uma sociedade nova. Não a sociedade do primeiro Adão, não a sociedade dos homens, mas é porque veio um reino dos céus, um reino onde a justiça, a paz e a alegria se manifestam. É um reino onde os homens agora, eles encontram a tranquilidade de um governo que não pode passar, de uma soberania que não pode ser afastada, de um trono que jamais terá seu cetro retirado. Então Jesus afirma que a paz é a base do novo relacionamento, deste novo reino, dessa nova sociedade, deste povo que agora é identificado como filho de Deus, o que foi a mensagem que Jesus mandou através de Maria Madalena. Jesus, então, está elevando os discípulos agora à condição de irmãos, porque a redenção estava terminada, a expiação de Jesus havia sido completada, porque Jesus havia morrido e ressuscitado, os pecados haviam sido pagos, então Jesus havia como justiça justificado os homens, e aqueles que viessem a crer em Jesus receberiam o poder de se tornar filhos de Deus. Por isso que Jesus diz a Maria Madalena: vai e diz, não aos meus amigos, não aos meus servos, não aos meus discípulos, vai e diz aos meus irmãos: subo para o meu Pai e para o vosso Pai. Jesus, então, mostra que estes discípulos, seus irmãos, agora estão alicerçados naquilo que Jesus está dando. Jesus está dando paz. Quando nós seguimos olhando, né, o versículo 20, e há uma preocupação aqui do apóstolo João, novamente, né, preocupação é da minha parte, né, a utilização dessa palavra, há uma ocupação do apóstolo João em dizer que Jesus mostrou as mãos e o lado. Jesus está, então, diante dos seus irmãos, e eles estão como que num estado de profunda alegria, é um estado de alegria com uma certa incredulidade. Será que é isto mesmo que eu estou vendo? A ponto de provocar em Jesus uma necessidade de mostrar as mãos e os lados. E eu quero aqui, irmãos, me valer do relato de Lucas, para nós termos um pouco mais de detalhes do que está acontecendo aqui. Lucas 24, 36, diz o seguinte, Lucas 24, 36. Falavam ainda essas coisas, os discípulos, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés. João relata que Jesus apresentou as mãos e o lado. Lucas diz as mãos e os pés. Então nós sabemos que Jesus disse, vejam minhas mãos, vejam os meus pés, vejam o lado onde eu fui furado. E aí Jesus ainda permite a eles, sou eu mesmo, apalpai-me e verificai-me. Irmãos, é muito tocante nós vermos o amor, o cuidado de Jesus para que os seus irmãos agora tivessem uma base na paz, na segurança de que
tudo estava sendo realizado segundo a vontade de Deus, o propósito de Deus. A sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição, estar diante deles agora. E o nosso amado Senhor, como este irmão, que está cuidado, que está atento à fragilidade daqueles que estão diante dele, diz a eles: vocês estão perturbados, atemorizados, venham até aqui. Está vendo estão vendo esses furos? Toquem aqui. Eu não sou um espírito, não sou um fantasma. Eu tenho corpo, sou eu mesmo. E aí, no versículo 39, Jesus continua dizendo, né? Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E porque não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e favo de mel. Jesus gostava de peixe e de favo de mel, ou eles não tinham outro alimento. E ele comeu na presença deles. Quando nós lemos, então, voltando para João, e o versículo 20, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E aqui João está fazendo menção explícita, lembrando que João é o último evangelista, e ele já está lidando, na época de João, nós estamos falando aproximadamente já no final do primeiro século, algumas doutrinas, alguns ensinos já atacavam a doutrina do evangelho, já atacava os dogmas da igreja, e um deles era que Jesus não tinha um corpo físico. Jesus nunca teve carne, porque a carne, a matéria, era, segundo essa corrente, um elemento ruim, e Deus não poderia, então, ter assumido carne. Havia duas correntes predominantes naquela época. Uma que o Cristo, o Messias, ele assume o corpo de Jesus na encarnação, e quando Jesus está para ser crucificado, o Messias sai do corpo de Jesus, e quem é crucificado é só Jesus, o homem. O Messias não está mais ali. Esta já era uma doutrina herética que vinha já no seio da igreja, já no primeiro século. Então o Espírito Santo leva João a dizer assim: ele tinha corpo, ele tinha pele e osso, ele tinha sangue. Era o Cristo encarnado que estava agora ressuscitado. Era Jesus Cristo que estava diante deles. A outra corrente que ainda é dentro desta, que Jesus não poderia ter passado, né, que não haveria a humanidade de Jesus, é que Jesus, sendo um espírito, ele nunca viveu fisicamente. Os homens tinham uma aparência. Perdão, os homens viam somente uma aparência. Mas que Jesus não tinha matéria. Era como se Jesus, na nossa linguagem de hoje, fosse um holograma. Este ensino, chamado de docetismo, né? Vem de doquel, que significa aparência. Então, Jesus aparentava ser homem. Essa doutrina que já alcançava os primeiros irmãos, no primeiro século, já no final do primeiro século, a época que João é levantado pelo Espírito Santo para defender, né? Nós temos usado essa palavra entre os irmãos, ser um apologeta, alguém que defende a fé. Então, o Evangelho vem dizer o seguinte, né? Jesus, de fato, ressuscitado, mantinha o seu corpo com as chagas, com as marcas da sua crucificação. E este versículo, né, o 20 que nós estamos,
diz que eles se alegraram. Este se alegrar, esta alegria é resultado deles terem visto o Senhor. E aqui nós podemos fazer uma ampliação, irmãos. Nós vamos fazer uma ampliação para uma aplicação para nós, e depois nós vamos fazer uma restrição do que essa alegria e ter algum cuidado com relação à alegria. Por quê? Primeiro, então, vamos fazer uma ampliação para nós, nossos dias. Quando que eles se alegraram, irmãos? Quando eles viram o Senhor. A Bíblia nos enfatiza e nos encoraja, nos exorta o tempo todo a nós buscarmos a face do Senhor, buscarmos a presença do Senhor. Na tua presença, nós temos alegria. A minha alma suspira como a corça pela presença do Senhor. Esta alegria que os discípulos tiveram ao ver o Senhor, ela se aplica verdadeiramente a nós hoje. Aqueles que têm encontrado, que têm visto o Senhor diariamente na sua vida, têm estado diante do Senhor, têm contemplado o Senhor, têm estado diante da face do Senhor, têm sido alcançado pela glória do rosto, da imagem do Senhor, e esta alegria, este júbilo tem alcançado estes irmãos. Se nós experimentamos nesses dias uma apatia, uma tristeza, uma sequidão, nós devemos nos perguntar se nós temos visto o Senhor nesses dias. Se é diante da face do Senhor que nós temos estado. Se é diante da presença do Senhor que nós temos alcançado esses dias. É significativo e não é à toa que o Espírito Santo determina que João escreva: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Qual pode ser a alegria de um discípulo de Jesus? Ver o Senhor. Qual é a recompensa para aqueles que amam ver o Senhor e buscam ver o Senhor diariamente? A parousia ou parousia, né? Que significa presença. E o Senhor virá dos céus e a sua parousia se dará para um grupo de pessoas que amam a sua presença, que se alegram na sua presença. Por isso que vale a pena, irmãos. É muito baixo, né? É muito. Não tem a extensão correta quando eu digo vale a pena. É crucial, é fundamental nós hoje buscarmos a presença do Senhor para termos alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Um cristão que não está mais vivendo a alegria da salvação, a alegria da presença do Senhor, um cristão que perdeu a alegria de ler a Bíblia, que não se sente motivado, encorajado, claro, irmãos, claro, que há uma luta espiritual da carne contra o sangue, mas nós que já experimentamos a ação do Espírito Santo, que o Espírito habita em nós, que a palavra de Deus é viva e eficaz, nós temos um gozo e alegria quando nós estamos diante da palavra de Deus. Não estou aqui dizendo que nós acordamos saltando da cama jubilosos e desejosos de ler a palavra. Estou dizendo que nós temos alegria quando nós lemos a palavra, quando nós estamos orando, quando nós estamos em comunhão com os irmãos. A nossa alegria, ela se manifesta porque nós estamos vendo o Senhor. Um cristão que não está vendo o Senhor, ele permanece num estado longo, né? Desta sequidão, dessa tristeza. É um templo nublado, não tem céu azul, tudo é cinza. Então, se tem reunião, tá bom, se não tem reunião, também tá bom. Se eu li a Bíblia hoje, eu li, se eu não li a Bíblia, tanto faz. Mas o Espírito Santo nos diz que eles se alegraram porque viram o Senhor.
Responda a você mesmo, irmão. Responda em comunhão ao Senhor. Você tem visto o Senhor nesses dias? Você tem contemplado a face do Senhor? É a alegria do Senhor que nos faz ter força, vigor. É a alegria do Senhor que nos faz prosseguir, avançar. E quando o Senhor está alegre, quando ele nos tem na sua presença. É o galardão do cristão, é nós termos a presença do Senhor. É entrar no nosso quarto em secreto e orarmos em secreto. E nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Nós somos tão bem-aventurados que nós somos chamados à comunhão do seu Filho. A vida de comunhão é a vida em que Cristo é o nosso viver. Em que Cristo é a razão, é o propósito, é o motivo, é a finalidade pela qual nós vivemos. E nós precisamos, e todos os irmãos aqui já experimentaram, não estou dizendo e não estou julgando cada irmão, isso é diante do Senhor. Mas se nós perdemos a alegria do primeiro amor, o que o Senhor diz à igreja em Éfeso, no Apocalipse? Vede onde caíste, volta à prática das primeiras obras. Você que perdeu o melhor amor, o primeiro amor, Jesus não está condenando, mas está dizendo, há um caminho de retorno, há um caminho que você pode experimentar novamente a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo, a alegria de ser cristão, a alegria de pregar o evangelho, a alegria de cuidar dos irmãos, cuidar das pessoas. Há uma alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, esta é a era da graça. Não estou dizendo que nós não tenhamos momentos na nossa vida de tristeza e apatia, não estou dizendo isso. Nós experimentamos isso, mas é que nós não nos alongamos neste período, nessa situação. Por isso que vales e montanhas são trechos da jornada, mas nós não estamos na jornada para viver a nossa própria alegria, mas vivermos a alegria do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. O versículo 21 ainda perdão, o versículo 21 nós não falamos ainda, vamos falar dele agora, né? Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu só disse para os irmãos, né, a questão da alegria, que nós iríamos fazer uma aplicação da alegria para nós, uma ampliação, né, dessa alegria, mas há um outro relato, né, um outro pensamento sobre a alegria que nós devemos ter, que está baseado no versículo 24 de Lucas, no capítulo 24 de Lucas que nós lemos, né, em que é dito o seguinte, Lucas 24, 41. E aqui os irmãos vão entender porque eu vou falar de novo da alegria com outro olhar. E por não acreditarem eles ainda, Lucas 24, 41. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Olha que interessante, irmãos. O versículo, Lucas nos diz que os discípulos ainda não estavam acreditando ou estavam incrédulos por causa da alegria. Olha o que nos é dito. Então, nós estamos fazendo uma distinção. Há uma alegria que procede do Senhor, de ver o Senhor, uma alegria que é a razão do cristão, a presença do Senhor, a face do Senhor nos dá alegria, não é? Mas agora há um ensino na palavra de Deus, no mesmo contexto que nós estamos, fazendo uma advertência a uma alegria que não é uma alegria que procede do Senhor. Olha que interessante. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, estando admirados, Jesus agora, então fala, olha, vocês já viram, tocaram, mas agora eu vou comer, para que vocês venham a crer em mim.
e creiam absolutamente, totalmente, integralmente. Há uma alegria, uma ênfase aqui, um olhar para uma alegria que procede de um sentimento e que, como sentimento, ele é transitório. Ele tem começo, meio e fim. E me parece, se os irmãos concordarem, cada um julgue diante do Senhor, que nós podemos entender que a alegria que tem base em sentimento humano, nas emoções, nos nossos afetos, elas podem até mesmo desfocar a nossa visão de fé do Senhor. Impedir ou ser uma barreira. Porque se nós nos alegramos com algo que está do nosso, que procede das nossas afeições, e que não está baseado, não é a alegria do Senhor, ela tende a terminar. Por isso que quando Jesus fala a respeito da parábola do semeador, ele diz que aquela semente, que não enraizando, quando vem o calor do dia, logo seca e murcha. E aí Jesus explica que não conseguiu enraizar, não conseguiu ser profundo, mas ficou naquilo que é superficial. Nós devemos ter um cuidado com os sentimentos, irmãos. Porque o justo é chamado a viver por fé e não viver por sentimentos. Viver uma vida cristã baseada em sentimento, buscar ler a Bíblia por sentimento, buscar estar nas reuniões por sentimento, buscar pastorear, cuidar dos irmãos por sentimento. Isso é um obstáculo para o nosso crescimento e desenvolvimento da fé. Por isso que essa alegria aqui, e peço que os irmãos meditem, né? Reflitam nisso. Se não considerarem assim, rejeitem. Mas eu entendi aqui que essa alegria foi algo que Jesus não acolheu e mostrou que eles deveriam estar alicerçados naquilo que Jesus estava dizendo. Então, acho que nós podemos compreender que a nossa alegria que nós buscamos é a alegria de ver Jesus e crer na sua palavra e crer nas suas promessas, estar diante dele. E não uma alegria quando, eu me sinto bem, então hoje eu leio a Bíblia, eu estou bem hoje, eu oro, eu estou alegre, tive um aumento, então vou visitar um irmão e hoje vou pagar um café por irmão. Irmãos, essa alegria termina no domingo à noite. Não invade a segunda-feira. A alegria que está na segunda-feira é a alegria que procede do Senhor. Por nós estarmos alicerçados na paz adquirida pela expiação, pela redenção, pela justificação do Senhor. E nós gozamos de paz com Deus agora. Vamos seguir então, irmãos. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Não vou falar da paz, porque nós já falamos anteriormente. Então, Jesus diz de novo a respeito da paz e tudo que ela envolve, né? A paz aqui, eu não falei inicialmente, eu vou falar aqui, mas rapidinho só. A paz, na palavra e no hábito do judeu, na época de Jesus, e o que Jesus fazia e o que os discípulos vieram a fazer posteriormente a respeito da paz, é que paz é uma palavra que vai além dessa ideia ou desse significado único que nós temos de paz como tranquilidade. A paz, ela tem um sentido maior, mais amplo, de completude. Alguém que tem paz é alguém que está próspero em todos os setores da sua vida. Ele está bem com Deus, ele está bem na sua vida espiritual, ele está bem na comunhão espiritual, ele está em paz, não há conflitos interiores, não há guerras interiores. A paz, né, que é dita, que é apresentada, que é proposta por Jesus, não é tranquilidade, irmãos. É uma concepção que envolve segurança, porque nós pertencemos a Jesus,
que envolve prosperidade, como o apóstolo João diz, né? Seja próspera a tua alma, seja próspera a tua saúde, como é próspera a tua alma, no sentido de que o homem espiritual é alguém que prospera no seu ser como um todo, espírito, alma e corpo. Então, essa paz que Jesus diz é a paz da segurança, é a paz da ausência de conflito, de guerra, é a paz alicerçada naquilo que Cristo alcançou, nas promessas de Jesus, e aquele que fez a promessa é fiel. Para todas as promessas de Deus, nós temos nela o sim e o amém. Então, só para fazer um acréscimo, né, nesse conceito de paz, por isso que Jesus, em pouco tempo com seus irmãos, encontrando eles nessa situação, diz 2 vezes: paz seja convosco. Mas agora vamos olhar, irmãos, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Há uma referência aqui, há um parâmetro, né, um paradigma. Esse envio que Jesus agora faz aos discípulos, aos seus irmãos, tem como base a maneira que Jesus foi enviado pelo Pai e a missão que o Filho teve, recebida do Pai, é a mesma que o Filho agora envia aos seus irmãos, envia aos seus discípulos. Em João 17, Jesus está orando ao Pai, assim, ó Pai, como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. É uma oração. É Jesus com o Pai. É a conversa de Jesus com o Pai. Agora, Jesus está numa reunião íntima com um grupo de irmãos no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, em que ele está próximo a voltar para o Pai, estar para o Pai, o Consolador ser derramado ali. Nós vamos ver já no versículo 22 e depois em Atos, né? Mas ele está dizendo: vocês têm uma missão. Vocês não viveram comigo para experimentarem pão do céu, para serem alimentados, para gozarem de alguns milagres, para se beneficiarem do poder que eu tinha, mas há uma missão para vocês. Jesus comissiona os seus irmãos, e aqui está o comissionamento de toda a igreja. Nós somos levados por Jesus a ter uma missão nessa terra, e essa é a razão e o propósito da vida de cada um de nós, sem exceção nenhuma. Cada um de nós, nessa noite, nesse tempo, nessa cidade, neste estado, neste país, neste século que nós nos encontramos, nós temos a missão que foi dada à Igreja do Senhor neste ambiente de João 20. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E esta missão, irmãos, nós encontramos essa missão detalhada aqui, e eu vou falar dela já no final. Eu vou para o versículo 22 e 23 e depois vou fazer como aplicação para nós a nossa missão como igreja, tá bom? Então, só para mostrar, no sentido da explicação do contexto que nós estamos, Jesus, então, aparece aos discípulos, mas com uma razão. Por que ele aparece? Porque ele está comissionando os discípulos. Ele está dando, então, a vocação, está mostrando a vocação para os discípulos, está fazendo com que os discípulos entendam que eles devem agora viver nesta terra pela missão que receberam de Jesus. Aí o versículo 22 é dito: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Há uma grande... Há muitas hipóteses levantadas neste versículo aqui, irmãos, pelos comentaristas bíblicos, pelos eruditos, estudiosos da palavra de Deus, no sentido da extensão, o que está sendo dito e feito realmente aqui por Jesus. Como que fica a questão de Atos, capítulo 2? O que os discípulos, este grupo, recebeu agora e o que eles receberam em Atos, capítulo 2, no Pentecostes. Mas, irmãos, como sempre a palavra de Deus é perfeita, inerrante, o que
o Espírito Santo deixa muito claro para nós é que após o recebimento da missão, é o Espírito Santo que vai realizar através de homens regenerados, da nova raça, destes homens que agora são habitados pelo Espírito Santo e constituem a raça de Jesus, tendo a natureza divina na natureza humana, não é? Então, nós somos coparticipantes da natureza divina no nosso corpo humano, físico. E Jesus, então, vem mostrar aos seus discípulos que, após eles receberem esta missão, eles só poderão realizar essa missão pela ação do Espírito Santo. E o que aconteceu com os discípulos aqui é um ensino claro de que, a partir deste momento em que o Evangelho vai ser propagado, não mais diretamente por Jesus, no seu corpo humano, mas agora pelo seu corpo místico, o seu corpo que é a igreja, não é? Este corpo espiritual. Jesus continua sua missão através deste corpo, e ele então mostra que é o Espírito Santo que vai realizar essas coisas, que é o Espírito Santo que vai conduzir a sua igreja. E o que é dito então, irmãos? A respeito do Espírito Santo, eu gostaria rapidamente de lembrar aos irmãos qual é a importância do Espírito Santo em nossa vida, qual é a importância do Espírito Santo na igreja. Em Atos, capítulo 1, versículo 3 a 5, né, é dito o seguinte: Lucas está fazendo o relato de Atos, né, é Lucas que escreve Atos, e ele está dizendo que ele fez um estudo e fez uma curada ao levantamento e está relatando o que aconteceu. Então ele diz assim: a este, se referindo a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, os discípulos, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, aí nós temos o relato do Pentecostes, os irmãos sabem que o Espírito Santo vem como forma, né, como línguas de fogo, né? Não era, o Espírito Santo não veio sendo língua de fogo, mas como línguas de fogo, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. A partir de então, a pregação, 3.000 se convertem, o Espírito Santo é derramado. Pedro e os 11 lembram, né, a sua plateia, de que o que está sendo realizado ali, o que está sendo cumprido, é a profecia de Joel, em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então, o Espírito Santo gera a igreja ali em Jerusalém. E nós, agora, devemos lembrar o que Jesus disse que o Espírito Santo faria. O Espírito Santo seria o outro consolador, no sentido de que nós agora estaríamos, como os discípulos que viveram fisicamente com Jesus, nós que nunca vimos Jesus fisicamente, nós teríamos agora o outro consolador. Este que seria o Paráclito, aquele que estaria sendo o ajudador, aquele que traz amparo, aquele que fortalece, aquele que advoga a nossa causa. Jesus está tranquilizando os seus discípulos que a obra de edificação que ele disse que realizaria seria levada adiante através do seu próprio Espírito, o Espírito Santo, que estaria agindo e conduzindo a toda a verdade a sua igreja. E que ele estaria em seus discípulos, em seus crentes. O Espírito passaria a habitar nos homens. É o texto de João 14, 16 a 19. Que mais que o Espírito Santo faria, o outro Consolador, o Paráclito? João 14, 26. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É o Espírito Santo que nos ensina pessoalmente, particularmente,
através da palavra de Deus e também usando os profetas, os mestres, que trazem a palavra de Deus, inspirados e conduzidos pelo Espírito Santo. Quando fazem dessa maneira, como profetas, como mestres, eles então trazem a palavra de Deus, e a palavra de Deus é ensinada à igreja. João 15, 26, 27. O Espírito Santo dará testemunho de mim. E os discípulos dariam. Então, é o Espírito Santo como testemunha, habitando em nós, os seus discípulos, os membros do seu corpo, que fazemos com que a obra do corpo de Cristo testemunhe de Jesus na terra hoje. O que mais que o Espírito Santo faria? João 16, 13 e 14. Ele não somente nos ensina toda a verdade, mas ele nos guia a toda a verdade. E ele anuncia as coisas que hão de vir. Isso, num primeiro momento, é uma palavra restrita aos 11 que ouviram Jesus quando disse isso, mas também se aplica a nós hoje, quando nós lemos as profecias da segunda vinda de Jesus, do tribunal de Cristo, do reino com o Senhor, do novo céus e nova terra, da nova Jerusalém. É o Espírito Santo que, quando nós lemos isso na palavra, ele nos anuncia isso. Porque domingo após domingo nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Porque é o Espírito Santo, há 2000 anos, levando a igreja à verdade, conduzindo a verdade e fazendo com que as coisas do futuro, que ainda não aconteceram, alimentem o nosso coração e ocupem o nosso coração como coisas já realizadas, que ainda somente não se deram no tempo, mas que para nós, por meio da fé, já estão certas de que irão acontecer, né? O Espírito Santo ainda agirá sobre o mundo, convencendo os pecadores convencendo o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E o versículo 23, para a gente terminar, diz o seguinte: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Este também é um versículo que permite e trouxe ao longo da história da igreja muitos irmãos comentando e falando a respeito deste versículo. Mas o que nós temos claro e evidente aqui, irmãos, é que quando nós anunciamos o evangelho em um mundo onde o salário do pecado é a morte, onde a morte reina, o pecado reinam, né? A morte e o pecado reinam, quando nós anunciamos o evangelho, anunciamos a obra de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando anunciamos que a pessoa que creu no Senhor e agora foi justificada, que os seus pecados foram cancelados, que ele é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Quando nós lemos 1 João 1,9 dizendo que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e purificar-nos de toda injustiça. Irmãos, o que nós temos aqui? Nós temos, então, um entendimento de que quando Jesus disse aos seus discípulos, depois de soprar o Espírito sobre eles, né, o que perdoardes será perdoado, o que reter será retido, esse é, de fato, aquilo que é anunciado no Evangelho. Se um homem, tomando conhecimento da sua condição de pecador, renuncia à salvação que está no Cordeiro de Deus, ele vai ter os seus pecados retidos e morrereis em vossos próprios pecados. Mas se alguém vier a crer que Jesus é o seu Salvador, que morreu pelos seus pecados, como Cordeiro de Deus, e que o sangue de Jesus é poderoso para pagar todos os pecados
e que Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados destes homens serão perdoados. Só há duas pessoas, né? Vou usar esse termo, né? Somente o Senhor pode perdoar. Mas em Marcos capítulo 2, versículo 7, nos é dito que somente Deus perdoa. E aí Jesus, quando cura um homem, diz assim: os seus pecados estão perdoados. Ele é indagado e fala assim: as pessoas que vêm falam, mas somente Deus pode perdoar os pecados. E Jesus diz assim: o que é mais fácil para vós? Que sejam perdoados os pecados ou que este homem seja curado? Para que saibais que ao Filho do Homem foi dada toda a autoridade sobre a terra para perdoar os pecados, eu digo a este homem, você está curado. Então, perdão de pecados, efetivamente, somente Deus pode perdoar. Somente o Senhor pode perdoar. O Cristo pode perdoar. Mas o Evangelho, irmãos, anuncia a esta geração perversa e corrupta que há um cordeiro que foi imolado para que eles possam experimentar a salvação e assim terem os seus pecados perdoados. Se eles rejeitarem o Salvador, aquele que em sacrifício se deu a eles, eles morrerão em seus pecados. E pecado por quê? João 16 nos diz: pecado por não crer em mim. E o Espírito Santo virá e convencerá a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus diz: do pecado por não crer em mim. Se alguém não crer que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, então ele morrerá em seus próprios pecados. Agora, irmãos, os 10 minutos finais, peço para os irmãos aí, sei que o nosso tempo está quase estourando, já são quase 8 horas. A Aline soprou aqui baixinho para mim, falou que já são, mas no meu relógio falta 1 minuto, então, assim, são quase 8 horas. Vou juntamente com os irmãos aqui, em 10 minutos, nós terminarmos aquilo que eu entendo que seria uma aplicação para nós muito importante a respeito da nossa missão como igreja. Quando o Senhor disse, né, no versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, queria ter com os irmãos esta clareza a respeito, essa visão a respeito da missão da igreja. Nós só temos uma missão se foi a missão de Jesus. Nós só podemos realizar aquilo que Jesus realizou. A igreja não tem uma missão diferente. A igreja não se envolve com coisas que Jesus não se envolveu. A igreja não age em esfera onde Jesus não agiu. Porque a nossa missão, como corpo espiritual, corpo místico, os muitos membros estão ligados a um único cabeça, que é Cristo. E a missão de Cristo é edificar a sua igreja. E nós somos, com seus cooperadores, temos a mesma missão. Então, quando o Senhor veio e agiu entre nós na humanidade, o verbo encarnado, o Logos encarnado, ele demonstrou claramente qual a razão da sua vinda. E eu queria ver com os irmãos, nós não vamos entrar e falar profundamente desses versículos, mas rogar que o Espírito Santo coloque isto no nosso coração, para que nós sejamos todos nós fortalecidos, revigorados, que haja uma reconsagração, que haja um clamor pela nossa consagração, que todos nós nos levantemos dos lugares onde nós estamos e possamos nos alegrar na salvação, na bendita salvação, e nos alegrarmos pelo fato de estarmos vivendo na comunhão do Filho de Deus. Então, em Mateus 28, 18 a 19, falando da missão, o que Jesus diz? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, todos nós, como os discípulos de Jesus,
devemos estar envolvidos nessa missão de fazer discípulos. Nós estamos num país, nós estamos num estado, numa cidade, em que as pessoas que nos cercam devem ser vistas por nós como o alvo da nossa missão. Quem é alvo da sua missão? Os seus colegas de trabalho, os seus colegas de escola. Se nós estivermos num ambiente de trabalho e não alimentarmos um profundo desejo de pregação do evangelho para as pessoas que nos cercam, nós estamos com a nossa visão de missão embaçada, irmãos. Porque a missão é para todos. Nós recebemos o Espírito Santo que testemunha de Jesus que está em nós. E vós sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, quanto na Samaria, quanto na Palestina e até os confins do mundo. Em Jerusalém, a Samaria e até os confins do mundo. Nós estamos nos ambientes, irmãos, olhando as pessoas todas como alvo da nossa missão. Em cada escola, em cada empresa, em cada escritório, em cada hospital, em cada indústria, em cada faculdade, nós estamos atuando na missão de Jesus, fazer discípulos, levar as pessoas a serem batizadas, ensinar a guardar todas as coisas, discipulado. Nós devemos orar para o Senhor, Senhor, nos dê pessoas para serem discipuladas. Cada um de nós, irmãos, deve estar discipulando pessoas. Devem estar ensinando o evangelho às pessoas, a guardarem todas as coisas, todos os conselhos de Deus. E a nossa incumbência é maior com aqueles que nós temos contato todos os dias, porque esses são os que podem receber todos os dias um pouquinho do evangelho diariamente. Se você encontra uma pessoa numa viagem e está ali com ele numa sentada de meia hora, 15 minutos, e talvez nunca mais vai ver essa pessoa, a sua missão ali, ela é restrita àquele tempo. Mas alguém que está todo dia, a missão dele é uma missão diária, de longo período, e nós devemos nos dedicar bastante a essas pessoas. E quando Deus nos dá pessoas, então, nós devemos ser fiéis e diligentes em ensiná-las, em trazer a questão do batismo, em levá-las ao batismo, não obrigando, óbvio, ensinando todas as coisas. Qual é o conteúdo da pregação do evangelho, então, irmãos? Lucas 4, de 18 a 19. Aquela passagem que Jesus entra na sinagoga, abre o livro de Isaías e diz que a profecia se cumpriu. Jesus diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. A nossa relação com as pessoas, em especial os pobres, os carentes, os que sofrem e que estão ausentes de recursos deste mundo e que não encontram nas pessoas, na sociedade, na política, no ensino, nas artes, nas ciências, a salvação. Eles vão encontrar o evangelho na igreja. Nós precisamos ter um coração renovado com relação aos pobres. Claro que também, pobre não é somente o sentido do pobre material. Envolve isso, irmãos. Não isentemos isso. Claro que nós também somos ensinados que este pobre é aquele pobre que é pobre em espírito, que está sem nada, que precisa receber o evangelho. Mas nós somos levados a olhar para as pessoas que são desprezadas, com o coração cheio de amor, cheio de caridade pelas pessoas. Proclamar libertação aos cativos. Jesus continua lendo a profecia. Jesus veio proclamar libertação aos cativos.
Nós temos tido a visão de que este século é uma prisão, que este mundo é uma grande penitenciária, e que nós temos a chave que tira as pessoas das celas. E quantos irmãos nossos foram tirados das celas pelo Espírito Santo? Pedro foi tirado da cela, Paulo e Silas foram tirados da cela, foram libertados, eles cantavam e louvavam, Pedro estava preso. Este mundo aprisiona, escraviza, prende as pessoas no consumismo, no materialismo, na vaidade. Nós vivemos um mundo hoje de promiscuidade, não há qualquer mais elemento moral. O mundo está no período de trevas mais intenso. Há uma forte ideologia para retirar Deus da vida das pessoas e substituir Deus por outros deuses, a idolatria. Nós, como igreja, temos o compromisso ainda hoje de libertar as pessoas e devolver vistas aos cegos. Nós temos visto isso, irmãos? Nós temos entendido isso. Há no nosso coração um chamado forte para ajudar as pessoas, as crianças. O que as crianças têm recebido hoje, irmãos? O que as crianças têm sido ensinadas hoje? O que elas têm visto na internet? O que elas têm visto das pessoas que são as mais seguidas no mundo todo? Pessoas que nem sabem o que são, nem sabem o sexo sabem, mas não sabem e não conseguem se definir, e são seguidas por milhões e milhões e milhões de jovens e adolescentes. Cegos, que estão vivendo uma cegueira e que nós, como luz, devemos brilhar. Aí Jesus continua, né? Lucas 4, 18, 19. Jesus, então, proclamar libertação aos cativos, restaurar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Uma pressão maligna, satânica hoje, que oprime as pessoas. O índice de depressão, o índice de estafa, o índice de solidão, tristeza, oprimindo as pessoas. Uma opressão por modelos e padrão de beleza que tem adoecido mulheres e que hoje adoecem homens também, e que já alcança os adolescentes, e que já alcança as crianças. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós estamos na era da graça. Nós estamos na era da boa nova de Deus, do Evangelho. Nós estamos na era do novo céu e da nova terra. Nós estamos na era da paz, quando alguém crê no Senhor, quando alguém recebe da parte de Deus o perdão dos pecados, quando alguém é, então, redimido, experimenta a remissão dos pecados, já não tem mais nenhuma dívida, já não há mais escrito de dívida alguma. Quando este homem, essa mulher encontra o Evangelho, encontra Jesus, o seu Salvador, encontra Jesus, o seu Redentor, e está agora vivendo na presença dele, ele está liberto, ele vive esse ano aceitável do Senhor, ele já não tem dívida nenhuma, irmãos. Veja se essa não é a proclamação que a igreja tem, que a igreja recebeu. Nós vivemos já aguardando novos céus e novas terras, mas para nós hoje, nós já vivemos um novo céu e uma nova terra, onde as coisas antigas já passaram. Nós somos uma nova criação, nós somos uma raça eleita, um sacerdócio santo, um povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamar as suas virtudes. Irmãos, é neste ambiente, é essa nova sociedade, essa nova cultura que é a igreja, que é o evangelho, que nós estamos inseridos e para o qual e no qual nós devemos viver. É por isso, irmãos, que quando nós estamos diante desta obra que o Senhor realizou entre os seus discípulos, nós devemos olhar e entender o tamanho do chamado que nós temos hoje. É por isso que essa não é uma obra realizada sem o Espírito Santo.
É o Espírito Santo habitando em nós e a nós nos cabe alimentarmos o Espírito por meio da sua bendita palavra. A palavra de Deus é Espírito e é vida. E não entristeçais o Espírito. E não apagueis o Espírito. O Espírito Santo tem estado triste com você, irmão? Tem estado triste comigo? Nós desobedecemos tanto o Espírito que o Espírito se apagou em nós. A luz se esvaiu e nós agora estamos em trevas. Se a nossa luz for em trevas, quão grande trevas nós viveremos. É por isso que nós olhamos essa entrada de Jesus neste ambiente em que Jesus opera poderosamente nesses discípulos, transformando o medo em paz, tristeza em alegria, e dando agora uma missão. Nós devemos todos nos levantar diante do Senhor e pedir que o Senhor renove em nós a alegria da sua salvação. Renove em nós o propósito de sermos cristãos. Irmãos, como está a tua vida espiritual? Como está o culto doméstico na sua casa? Como está a sua relação com os irmãos? Servindo os irmãos com os dons? Oferecendo aos irmãos aquilo que Deus tem te dado? Como nós temos nos colocado nesse serviço? Como nós temos nos colocado no propósito de cooperadores com o Senhor? Estarmos edificando a sua igreja. Por isso que nós jamais, irmãos, jamais podemos perder de vista que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas, o versículo continua, desenvolvei a vossa salvação. O que nos é ensinado é que nesse tempo que nós estamos aqui, nós temos as nossas responsabilidades. A graça, o Espírito Santo foi nos dado. Mas agora nós devemos ser diligentes e reunir toda a nossa diligência para que nós possamos, então, reunindo toda a nossa diligência, a servirmos em missão, da maneira como Jesus viveu e serviu. Lembrando e terminando aqui, Jesus só teve êxito porque ele foi obediente, fiel e amou o Pai acima de tudo. E nós somos chamados nesses dias a renovar o nosso amor, a nossa obediência e a nossa fidelidade ao Senhor. Jesus é esse, irmãos, que quando ele entra, o medo se transforma em paz, a tristeza se transforma em alegria, e aquele que está de baixo cruzado sai com uma missão. Foi isso que Jesus fez com os trabalhadores da 10ª hora, que já estavam na praça, já não tinha trabalho nenhum, e o Senhor veio e chamou e mandou a vinha. Irmãos, eu e os irmãos, nós somos mandados pelo Senhor a vinha. Erguei os olhos e trabalhai, né? Aleluia. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça no nome de Jesus.